Maria Eduarda. Esse pastor cheio do Espírito Santo tem alcançado milhões de pessoas através das suas pregações e redes sociais. Ele é um homem usado por Deus. Com vocês, Ministro Júlio César! Ei, glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Hoje a gente teve aí já uma tarde muito especial de conversa e a gente louva a Deus, né, por você estar aqui, meu irmão, pela bênção de poder recebê-lo nessa noite, que Deus possa ministrar o seu coração. Vamos orar pela vida desse servo do Senhor, ministro Júlio César, do Paraná, não é isso? E eu queria que você erguesse sua mão sobre a vida dele. Nós vamos fazer uma oração para que Deus o use de uma forma muito poderosa nessa noite. Pai, somos a Ti profundamente gratos pela vida do Teu filho, Teu servo. O Senhor tem usado, Deus, não só no Brasil, mas fora. O Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele. Te peço, Deus, que o Senhor o use com unção, com graça, com autoridade, e tudo aquilo que o Senhor já plantou no seu coração, ele seja um canal do Teu Espírito a ministrar as nossas vidas. É assim que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, meu amigo. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Boa noite, gente. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria estarmos juntos, um privilégio, uma honra, que Deus nos concede de estarmos juntos aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, foi feita uma breve apresentação. Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. Saí de madrugada de casa para cá, atravessei o Brasil e para vir participar desse momento aqui com vocês. A minha expectativa estava grande, eu já estava acompanhando a movimentação da mídia nas redes sociais, já estava recebendo as informações do evento e já com expectativa muito alta acerca do que Deus, estaria gerando nas nossas vidas nesse lugar. Deus abençoe pastor Martinho, Thaís, Deus abençoe. Foi um tempo maravilhoso, nós estarmos juntos. Existem encontros que Deus prepara para nós. Eu falei para eles hoje na mesa, estávamos conversando, que existem encontros que Deus prepara, por mais intencionais que nós somos, existe uma conexão do céu. Quando o anjo se encontra com Maria, ele fala sobre Isabel, e Maria vai se encontrar com Isabel, e quando Maria se encontra com Isabel, o que Maria está gerando se comunica com aquilo que Isabel está gerando. Então existe uma comunicação do céu acontecendo. Quando uma pessoa de Deus, uma pessoa escolhida por Deus, se encontra com alguém escolhido por Deus, existe uma comunicação do céu que acontece. A Bíblia diz que o Espírito testifica, e João teve essa conexão com Jesus ainda no ventre, E é interessante que, se você olhar ao longo da história, você vai ver que o que Maria estava gerando era maior do que o que Isabel estava gerando. Porque Maria estava gerando Jesus e Isabel estava gerando João Batista. Mas quem foi o maior? Jesus, claro. Mas quem preparou o caminho? João Batista. Então, por mais que aquilo que você esteja gerando seja grande, se conecte com alguém, que Deus pode levantar essa pessoa para preparar o caminho para aquilo que você vai levar. Quem crê nisso, diga amém. Vocês estão aqui? Então não me deixe sozinho na mensagem, me ajude a ministrarmos juntos, e vai ser um tempo precioso. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Quem achou, diga amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero dar um tema para essa ministração essa noite, mas antes de falar
nesse tema eu quero fazer uma breve publi aqui. Você que não me segue no Instagram, você precisa me seguir lá. Já são mais de 1,5 milhão de pessoas que me seguem. Eu tenho devocional diário todos os dias nas minhas redes sociais. Então você me acha lá depois, @mim_Julius_César. Eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema é renovados para se movimentar. Porque existe um propósito no renovo. Para que o renovo? Pastor Martinho, por que precisamos ser renovados? Existe um propósito. E o propósito do renovo é para que haja um movimento. Atos capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus está falando de um renovo. E ele está falando de um renovo, de uma virtude que seria derramado, e essa virtude do Espírito Santo faria com que a igreja se posicionasse como testemunhas em algumas esferas geográficas: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem lê a palavra de Deus e quem estuda acerca da palavra de Deus sabe que esse foi o momento onde Jesus empoderou a igreja e derramou sobre ela uma virtude para que ela viesse a dar continuidade ao legado de Jesus. Pedro foi o líder dessa igreja, da igreja primitiva, foi o grande nome da igreja que surgiu, mas não foi Pedro que fez com que o evangelho chegasse até os confins da terra. Para isso, Jesus levanta Paulo. Paulo, um opositor ferrenho da igreja, um perseguidor ferrenho da igreja, que a maioria aqui sabe que tinha acessos aos grandes homens da época, e mediante esses acessos ele conseguiu se opor ao movimento que a igreja estava vivenciando e ao crescimento que a igreja estava vivenciando. Paulo esteve presente quando o grande evangelista Estevão, melhor dizendo, o diácono Estevão, foi apedrejado. Ele estava lá com as vestes de Estevão nas mãos. Mas Jesus se encontrou com Paulo. Há quem diga que Paulo ficou sem enxergar quando se encontrou com Jesus. Mas na realidade ele foi cego a vida toda. Ele começa a enxergar depois do encontro com Jesus. Porque Jesus gera nele uma transformação, uma mudança. Quando Ananias recebe a missão de orar por Paulo, Ananias se assusta devido à figura de Paulo, devido a todo o contexto com que Paulo vivia. Ananias se assusta, mas a ordem do Eterno era: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias ora por Paulo, e Paulo agora tem dificuldade de se encontrar e de se posicionar no chamado que ele tinha. Até porque foi difícil para a igreja inserir Paulo dentro dessa parte congregacional. Imagina você sentar do lado de alguém que matou pessoas por professar a fé que você tem. Imagina você num ambiente de culto receber aqui, ou ter ao seu lado uma figura como Paulo. Paulo ainda era uma figura hostil. E mediante a isso, Paulo teve dificuldade de se posicionar e de se localizar dentro da igreja. E o que lhe resta é voltar
para Damasco, voltar a exercer a função do pai, que era um artesão, costurava a tenda. E a Bíblia diz que Paulo ficou 15 anos lá, costurando tenda, distante da igreja e esquecido pela igreja. Paulo foi rejeitado por ter um passado hostil e por ser uma figura hostil. Só que nós precisamos compreender que nessa movimentação que Deus permite que nós venhamos viver dentro do processo que Ele nos conduz, é que antes de sermos aceitos, Deus vai trabalhar em nós na rejeição. Nós precisamos compreender que a rejeição é a escola de Deus. Todo homem que hoje está sendo aceito é porque um dia foi rejeitado. E a rejeição é a escola que Deus usa para trabalhar nos nossos fundamentos. O tema dessa conferência fala de um renovo que viria nas raízes. Foi profetizado por Isaías. De um renovo que surgiria através das raízes. Raízes fala de fundamento. Então é nos fundamentos que Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós para gerar raízes e fundamentos. E a escola da rejeição é a escola que Deus usa para trabalhar os nossos fundamentos. A gente acredita que por carregar algo poderoso da parte de Deus, a gente vai ser aceito logo de cara. Não. Deus vai esconder você, e nesse esconderijo Ele vai trabalhar na rejeição. Por quê? Vocês estão aí? Por quê, pastor Júlio? Eu te explico. Existem dois movimentos que Deus faz conosco, que Joquebede entendeu, por exemplo, que antes de Deus nos projetar, Deus nos esconde. Antes da projeção veio o esconderijo, e é no esconderijo que Deus trabalha os nossos fundamentos, as nossas raízes. Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. 3 meses. Quando Moisés cresceu, o que ela fez? Ela projetou, esconderijo e projeção. Então nós precisamos compreender que com Deus, esse é o movimento. Primeiro Ele nos esconde, para depois nos projetar. Cuidado com gente que se projetou e nunca foi escondida. Porque gente assim é gente sem raiz, gente sem fundamento, gente precoce. Eu tenho dificuldade com gente precoce. E cuidado com gente que se escondeu, mas não entendeu a projeção. Porque tudo que é escondido sem projetar é abortado. Então nós precisamos viver essas duas estações, esses dois ciclos, esses dois tempos. Projeção, mas antes esconderijo. E no esconderijo de Deus, Ele trabalha exatamente a rejeição em nós, para que a rejeição forge os nossos fundamentos. E nós precisamos compreender que é no esconderijo que Deus trabalha em nós. É interessante que Joquebede, quando ela vai projetar Moisés, ela projeta Moisés no Nilo. Tempo depois, Moisés está abrindo o Mar Vermelho. Por quê? Porque com Deus é assim. Ele projeta nas coisas pequenas, para que depois nós venhamos mover as coisas grandes. Quem concorda, diga amém. Esse é o movimento de Deus. E Paulo está vivendo esse movimento escondido, até que chega o momento da projeção. A Bíblia diz que aconteceu um movimento lá em Antioquia. A igreja de Antioquia estava crescendo de maneira assustadora, crescendo de uma maneira maravilhosa. Só que quando a notícia chega para a igreja, principalmente para Pedro, ele não coloca muita fé no movimento. Ele descredibiliza o movimento, do que Deus estava fazendo lá. E ele chama Barnabé para ir. Quem é Barnabé na igreja? Barnabé é aquele irmão que acaba o culto, ele vai ajustar as cadeiras da igreja. Barnabé é aquele irmão que só sabe servir. E para ele é maravilhoso servir, e é grandioso mesmo, de fato, servir. Só que Barnabé é aquele irmão que serve,
sem ser visto, porque ele entende que serviço é serviço e não ser visto. E Barnabé é aquele que gosta de servir nos bastidores. Pedro chama ele e diz: Barnabé, visite a igreja de Antioquia e faça um trabalho com aquela igreja lá. Barnabé sente o tamanho da responsabilidade e vai para lá, porque Barnabé é obediente. Mas eu imagino Barnabé no trajeto pensando: o que eu vou fazer em Antioquia? Só que quando Barnabé chega lá, a história diz que ele se assusta de uma maneira grandiosa com o que Deus estava fazendo, a ponto de olhar para o tamanho daquele trabalho e entender: isso aqui não é para mim. E ele lembra de quem? De Paulo, que estava há 15 anos costurando tenda, esquecido pela igreja, escondido por Deus. E Barnabé sai de Antioquia e vai buscar Paulo. E quando Barnabé busca Paulo, ele tira Paulo do esconderijo e projeta Paulo. Eles ficam 1 ano em Antioquia. E durante esse 1 ano, a igreja cresceu de maneira assustadora, muito mais do que aquele crescimento que já estava sendo gerado. Porque Barnabé entendeu o seu lugar e Paulo entendeu o seu lugar. E a Bíblia diz que o trabalho cresceu de maneira grandiosa. De lá, Paulo começou a se movimentar. Mas ele foi avisado sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele entendeu que havia uma palavra sobre Jerusalém. Ele compreendeu que para ser testemunha do reino, existia um ponto de partida, um ponto de origem, Jerusalém. E eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia, você que pode, ou você que está anotando, anota. Atos capítulo de número 20, verso de número 16. Quem está comigo na ministração, diga amém. Vamos aprender sobre movimentação, e eu fiz uma pequena introdução para nós caminharmos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 16. Atos 20 e 16 diz assim: porque Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso. Ele tinha decidido não se aportar em Éfeso. Para não se demorar na província da Ásia, estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível fosse, antes do dia de Pentecoste. Observe que Paulo propôs no seu coração ir para Jerusalém. Só que para ir para Jerusalém, ele precisou se movimentar da seguinte maneira: ele decidiu não se aportar em Éfeso, não demorar na Ásia. E o texto diz, ele estava com pressa. Entenda, todas as vezes que você estiver caminhando na direção de Deus, você vai precisar tomar algumas decisões. Como assim, pastor Júlio? Eu te explico. Éfeso, na época, era uma espécie de Dubai. Culturalmente falando, Éfeso era uma grande metrópole. Era a cidade mais atrativa da época. O maior porto do mundo na época estava em Éfeso. A noite de Éfeso era convidativa, era atrativa. Só que Paulo entendeu que para ir para Jerusalém, ele não podia passar em Éfeso. Ele não poderia aportar em Éfeso. Por quê? Porque Éfeso é a cidade da distração. Sempre quando Deus colocar algo no seu coração, você vai precisar fugir daquilo que distrai você da direção que você precisa caminhar. Quando Deus coloca algo no seu coração, o nível de distração vai aumentar. Existem pessoas que não estão caminhando na direção de Deus, porque foram seduzidas pela distração. E deixa eu ser bem sincero para você, já aplicando.
essa é a geração mais distraída que já pisou na terra. Já reparou que o nível de distração tem aumentado cada dia mais? Como andar na direção de Deus se eu estou distraído? E eu não estou falando de distração só no âmbito do lazer, do prazer. Eu estou falando de distrações também de batalhas. Que tem guerras que a gente trava que é só distração. Existem batalhas que a gente trava que é apenas distração. Como assim, pastor Júlio? O sábio é aquele que sabe escolher a batalha qual vai travar. Porque existem batalhas que é perca de tempo. Às vezes a gente está aqui orando, Senhor, me dá vitória nessa guerra. E Deus está dizendo, sai dela que não foi eu que te coloquei. Senhor, me tira dessa batalha. E Deus está dizendo, como que eu vou tirar você daí se não foi eu que te coloquei? Sai. Tem gente que não pode ver uma guerra que sai travando. E existem guerras que é só gasto de energia. Tem gente que não pode ver uma palavrinha no grupo da família que quer arrumar encrenca, que quer brigar. Por quê? Porque tem gente que tem resposta. Gente ofendida. Toda resposta que ela dá, o que ele dá é no campo das emoções. Gente ofendida. E é difícil lidar com pessoas ofendidas. Gente ofendidinha. Ela sempre é a vítima da história. É ou não é? Gente ofendida. Qualquer coisinha, qualquer indireta, qualquer situaçãozinha, ela já se dói. Porque não foi curada. E um dos grandes desafios que nós temos é guardar o coração. É o conselho de Salomão. Guardar o coração para entender que tem batalhas que a gente ganha fugindo. Tem batalhas que a gente ganha fugindo dela. Aí você vê aquela situação no grupo da família. Grupo da família, você tem um lugar que Deus prova a nossa fé. Aquela sua cunhada abençoada acabou com o churrasco o fim de semana. Aí na segunda-feira, o churrasco da família, na segunda-feira está dizendo, bom dia família que eu amo. Se tem um lugar que Deus prova a nós. Aí você finge que não é com você, foi para você aquela situação, mas você não, eu preciso fugir dessa batalha. Aí você ignora, aí vai alguém no privado, chama você e diz assim, viu lá, boba, eu acho que foi para você. Você fala, sai, Satanás. Esse é o grande desafio. Não perder tempo com batalhas que nos afastam da direção que Deus nos deu. É lindo falar de Davi lutando contra Golias, mas é mais poderoso ainda falar de Davi fugindo de Saul. Porque Davi sabia, Golias eu mato, Saul é com Deus. Existem batalhas que você vai lutar, e tem batalhas que você vai entregar na mão de Deus e vai dizer, o Senhor vai lutar essa guerra por mim. Está entendendo? Para cada batalha uma movimentação, para cada batalha uma forma de se mover. Existem batalhas que você vai cortar a cabeça do gigante, mas existem batalhas que você vai colocar na mão de Deus e vai dizer, eu tenho um advogado que cuida de tudo para mim. Está fazendo sentido isso, sim ou não? Então aprenda a não perder tempo. Olha que texto poderoso. O texto diz que ele fugiu, ele não se aportou na Ásia para não demorar na Ásia. Ele não se aportou em Éfeso, por quê? Porque ele não podia se demorar. Se Deus deu uma direção para você, não perca tempo. Olha lá, ele estava com pressa de chegar em Jerusalém. Deus já colocou algo no seu coração, acelera. Olha aqui para mim, não existe dúvida no céu, a dúvida é sua. Não existe medo no céu, existe em você.
Não existe incerteza no céu, a incerteza é sua. Deus não. Se Deus já disse que vai acontecer, Deus não trabalha com hipóteses. Se Deus falou que é seu e acabou. Não tem demônio, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem levante de Satanás, nada tira o que é seu. Então não perca tempo, olha que poderoso. Ele se apressou para chegar em Jerusalém. Eu tenho um alvo, qual é o meu alvo? Jerusalém, se apressa. Deixa eu ler mais um texto com você. Atos capítulo de número 20, verso de número 22. Atos capítulo de número 20, verso de número 22. Olha que poderoso. E agora eu, compelido pelo Espírito, estou indo para onde? Diga comigo, Paulo está indo para Jerusalém. Renovo para se movimentar. Ele está indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer. O camarada está conectado no Espírito e não sabe o que vai acontecer. Tem gente que acha que quanto maior o nível da conexão com o Espírito, mais certeza ele vai ter de algo. Olha o dedinho. Ele está indo compelido pelo Espírito. Ele está dizendo, quem está me levando é o Espírito. Só que eu não sei o que vai acontecer. Já reparou que quando Deus coloca algo no seu coração, Deus não desce para explicar tudo para você? Por que Ele não explica? Porque se Ele explicar, você não vai. Se Deus descer do céu, te renovar, por que você veio para a conferência Renovo? Para sair daqui para se movimentar. Deus não vai descer, não vai mandar Gabriel deixar tudo explicadinho para você. Não vai. Pode ligar para os 1.500 profetas de João Pessoa. Deus não vai revelar processo, Deus revela propósito. Processo se descobre como, pastor Júlio? Se movimentando no processo. Como que deveria ser a mensagem? Na nossa visão, como que deveria ser a mensagem de Gabriel para Maria? O anjo na frente de Maria. Maria, vim te trazer um problema. Como é que é, anjo? Não, eu vim te trazer um problema. Qual é o maior rei de Israel, Maria? Davi. O trono de Davi vai ser dele. Você vai ficar grávida de um menino que o trono do maior rei de Israel vai ser dele. O chamado dele vai ser grande. Não vai ter fim. É poderoso. Só que tem um problema. Você vai ficar grávida do Espírito Santo e o Zé vai ficar doida com você. Só que deixa comigo que eu vou falar com o Zé. Vou alinhar vocês dois. Vocês vão, essa criança vai nascer numa noite que não vai ter lugar na estalagem. O que vai sobrar para vocês é uma estrebaria, uma manjedoura, um coxo no meio dos animais. É o que vai sobrar para vocês. Você vai gerar esse menino. Você vai conceber ele. Herodes vai ficar maluco. Vai iniciar uma matança para acabar com esse menino. E vou esconder vocês no Egito. Esse menino vai crescer. Vai chegar um momento que você vai entrar em crise quando vê ele ensinando os doutores da lei no templo. Com apenas 17 anos. E tem mais, Maria. A sua crise vai ser potencializada quando ele olhar para você e te chamar de mulher e não te chamar de mãe. Você vai ficar doida com ele, olhando para você e dizendo, mulher. Ele vai ter tempo para todo mundo, mas não vai ter tempo para você. Você não vai conseguir desfrutar dele como filho seu, porque ele não é seu filho. Topa o desafio, Maria. O que Maria ia falar? Estou fora. Escolhe outra aí. Só que a mensagem não é essa. Qual é a mensagem? Salve a agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Por que a mensagem é assim, pastor Júlio? Porque quando Deus te chama para se movimentar, esse movimento não é um peso, esse movimento é uma dádiva.
Esse movimento é um privilégio. Quando Deus coloca um chamado sobre vocês, o chamado não é peso, o chamado é um privilégio, é uma honra da parte de Deus para você. Salve a agraciada, porque Deus não revela o que vai acontecer. Pode orar sobre monte, descer monte, às vezes você não vai ter clareza do que vai acontecer. E agora eu, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sei o que vai acontecer. Passa para mim o verso de número 23. Só sei que em todas as cidades, e de cidade em cidade, o Espírito Santo me avisa. Mas espera aí, no 22 ele não sabe o que vai acontecer. No 23, o Espírito Santo revela. O que muda do 21 para o 22? Estou caminhando com você no texto. Qual é a mudança? No 22, ele não sabe o que vai acontecer. No 23, o Espírito revela. Qual é a mudança? O texto está dizendo, de cidade em cidade. Porque no 22 ele está parado. No 23 ele está. Porque Deus não tem revelação para gente parada. Deus só revela para quem está se movimentando. Sabe por que Deus quer renovar você nessa conferência? Deus quer renovar as suas forças, Deus quer renovar as suas emoções, Deus quer renovar a sua saúde, Deus quer renovar todas as áreas da sua vida, para que você saia daqui se movimentando na revelação que Ele tem preparado para você. Quem crê nisso? Deus quer que você caminhe na revelação. Entenda isso, água parada junta bicho. Um dos sinais da presença do Espírito Santo é movimentação. Como que eu sei que tem presença do Espírito Santo? Quando tem movimento. Gênesis, princípio do Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A palavra pairar fala de mover. Se tem presença do Espírito, tem movimento. Eu profetizo o movimento do Espírito em todas as áreas da sua vida. Movimento do Espírito Santo do Senhor. E essa presença gera movimento. O movimento do Espírito em nós é para que nada fique estagnado. E esse é o desafio. Às vezes tem área da nossa vida que está em franco desenvolvimento, mas tem área que está estagnada. E deixa eu te falar, a área da sua vida que está estagnada é porque não tem governo do Espírito. Porque onde tem governo do Espírito tem movimento. Eu estou lá assistindo Olimpíadas, escuta só, estou assistindo Olimpíadas e o Espírito Santo fala comigo de maneira muito aleatória. Eu estou vendo Gabriel Medina, eu não assisto, nunca tinha assistido campeonato de surf na vida. Estou vendo lá o Gabriel Medina, aí o Espírito Santo começa a falar comigo. E ele está lá, em cima de uma prancha, esperando a onda. E o Espírito Santo falando para mim assim, ó, ele tem talento, ele é bom no que faz, é um dos melhores do mundo, vocacionado, excelente em tudo que faz. Só que se não tiver onda... Aí o Espírito Santo me falou assim, ó, você pode ser talentoso, ter uma oratória maravilhosa, você pode ser vocacionado, você pode ter o dom que você tiver, mas se não tiver movimento do Espírito, você não vai sair do lugar que você precisa sair. Se é para Ele, faz com força. Aleluia. Aleluia. Porque não é sobre o nosso talento, é sobre o fluir do Espírito Santo. Olha aqui, irmãos, quem está na direção de Deus não faz força. Quem está na direção de Deus não faz força. Você já viu que quando Deus está no negócio, as coisas fluem de uma maneira que você fica abismado. Você fica olhando e fala assim, não, só pode ser de Deus, porque não faz sentido. Por quê? Porque no fluir do Espírito Santo, Ele libera sobre a sua vida acessos. No fluir do Espírito Santo, você não é o seu dom que vai abrir porta, não é o seu talento, não é a excelência naquilo que você faz, é Ele que vai preparando as oportunidades e te encaixando no lugar certo.
Esse é o fluir do Espírito Santo. O movimento do Espírito na nossa vida nos capacita, mas também prepara acessos para que nós venhamos avançar. O problema da igreja brasileira é que ela quis fazer movimento. Aí começamos a viver do quê? De evento. E evento é vento. Porque a gente começou a pautar nossa experiência com o Espírito Santo num final de semana de congresso. Aí a gente começou a vir e dizer assim, não, esse final de semana eu vou sentir a presença do Espírito. Mas espera aí, na segunda-feira acabou a presença? Que avivamento é esse que dura um final de semana no calendário? Que avivamento é esse que precisa de uma data, de um final de semana, de evento? Não, avivamento. Quem é avivado sente a presença dele num ônibus indo para o trabalho. Quem é avivado sente a presença dele lá no trabalho. Eu tenho dificuldade com gente que fica assim na igreja, que hora que acaba o culto, e culto acaba. O que acaba é a reunião. O culto, tem gente que vai embora cultuando, antes de dormir vai cultuar, vai acordar pela manhã cultuando, vai adorar ao Senhor. Ele adora aqui dentro, porque ele adora em qualquer lugar. Pegou. Aleluia. Aleluia. Avivamento é sentido em qualquer lugar que você estiver. Esse é o vento do Espírito. E Paulo está dizendo que em todas as cidades o Espírito Santo avisa o quê? Que o que espera é prisões. E você iria para um lugar que o que te espera é isso? Não, irmão, Paulo não é normal não. Só que Paulo se movimenta por um propósito. A palavra mais hypada das redes sociais. A gente está numa conferência. Eu vou falar sobre isso agora. A palavra mais falada nas redes sociais. Propósito. Youtuber, influencers. Quem mais? Os psicólogos. Coach. Quem mais? Os mentores. Todo mundo falando de propósito. Mas é uma bagunça. Colocaram sobre a minha geração agora a ditadura do propósito. Se você não descobrir o seu propósito, você está perdido. Me mostra na Bíblia alguém correndo atrás de propósito. Ninguém. Mas o propósito achou todas elas. Porque não é sobre correr atrás de um propósito. É sobre se relacionar com Ele. Para que Ele revele o propósito dEle para nós. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo que quem tem vida no secreto sabe exatamente o que Deus tem preparado para a vida dele. Quanto maior o nível de relacionamento com Deus, maior o seu senso de propósito. O propósito vai se revelar a você. Aí a pessoa vai ali, o camarada vai ali na garagem de carro importado, fica 3 dias com uma Porsche, falando do seu propósito dentro de uma Porsche. Aí eu te pergunto, que propósito tem a ver com carro importado? Nada. Porque propósito não tem a ver com o que eu ganho. Propósito tem a ver com o que eu me torno. Vou repetir isso aqui que poucos pegaram, eu vou repetir. Propósito não tem a ver com o que eu ganho. Propósito tem a ver com quem eu estou me tornando diante dele. Pode ser que você ganhe dinheiro? Pode, mas o propósito não está nisso. O propósito é uma missão, é uma chama que queima dentro de você, que é muito maior do que você. Quando você tem algo dentro de você, maior do que você descobriu qual é o propósito dele para a sua vida. Está fazendo sentido sim ou não? Ai, irmão. Paulo está dizendo, eu estou indo para um lugar que o que me espera é prisões e tribulações. Mas olha o 24, aí ele vai dizer assim, eu estou indo para uma cidade que o Espírito Santo me revela que o que me espera é prisões e tribulações, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se então somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele está dizendo, o que me importa é que o propósito que o Senhor me confiou seja cumprido. Não importa o que eu vou sofrer,
Porque o propósito tem a ver com algo eterno. Se você esperar só por aquilo que vai ser gerado agora, você é miserável. Nós precisamos se mover pelas coisas eternas. Deus quer fazer com que você viva esse renovo, para que você se movimente pautado naquilo que é eterno. Mas agora eu quero ler mais um texto com você, que minha hora já... Bendito o relógio. Atos capítulo de número 21, verso de número 8. Atos capítulo de número 21, verso de número 8. Olha que poderoso isso aqui. Preste bem atenção. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, um evangelista que era um dos 7. Olha o verso de número 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Você consegue imaginar? Uma casa de um pai que tem 4 filhas. Volta lá no 9. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Imagina como era essa casa. O pai, o camarada, tem 4 filhas virgens. Virgindade aqui fala de pureza. Virgindade aqui no original fala de pureza. São 4 filhas que profetizam. Imagina a mesa. Imagina sentar na sala com essas meninas. Imagina um ambiente profético. Isso é uma casa profética. Uma casa profética. Filipe tem 4 filhas virgens que profetizavam. Olha o verso de número 10. Depois de passarmos ali vários dias, é interessante que lá na Ásia, o texto que nós lemos antes, ele se apressou. Só que aqui ele demorou. Porque tem lugares que a gente precisa ter pressa para sair. Mas tem lugar que a gente não pode ter pressa. A gente precisa ter prazer em estar. Depois de passarmos ali vários dias, por que eles ficaram vários dias na casa de Filipe? Porque é onde tem presença de Deus. Lugares proféticos. Não podemos ter pressa de se ausentar. Eu estou esses dias pregando. Eu não vou falar o lugar, porque eu não posso. Mas é um dos lugares, tá, vou acabar entregando. É um desses lugares que tem essa festa do boi. Aí eu estou tentando dormir e não consigo. 4 horas da manhã tem um tal de Wesley alguma coisa. Wesley abençoado. Em cima de um trio. E aquela galera pulando, dançando. Isso era 3, 4 horas da manhã. Eu olhei em cima da janela, doido para dormir, não conseguia. E eu ia ministrar no domingo pela manhã. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: filho, muitos desses daí, quando sai daí e vem para a minha presença, não aguenta uma noite de vigília. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Tem gente que quando estava no mundão, virava a noite. Chega na igreja, aguenta não. 2 horas num campo de futebol, ele grita, ele urra, vai Corinthians. 2 horas no campo de futebol gritando, mas ele chega na igreja e senta do lado daquela irmã pentecostal do coque, que dá glória a Deus e aleluia o culto todo. Ele não dá conta de ficar do lado dela, ele não dá conta. Eu não entendo esse tipo de gente. Não entendo. Aqui João Pessoa não tem, aqui não tem, mas por aí ele chega e fala: não amor, não vamos sentar ali, porque aquela mulher é muito barulhenta. Mas quando está no estádio de futebol, irmãos, deixa eu te falar aqui. Tem tipo de crente que quando chegar no céu, ele já vai estar ambientado. Agora tem gente que vai levar tempo para se ambientar. Agora a gente que caminha na revelação de Isaías,
que quando olhou para o céu, lá no alto e sublime trono, ele viu o Senhor assentado, e os serafins diziam: Santo, 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 Santo. Esse tipo de crente, quando chegar lá, ele vai dizer: eu estou na minha casa. Pastor Júlio, você é desse, irmão? Eu nasci no fogo. Sou pentecostal até o tutano. Aí o camarada entra lá no meu Instagram e fala assim: nossa, pastor, eu achava que o senhor era todo coach. Fala que não, irmão, aqui é do manto, aqui é do glória a Deus e aleluia. Tem mais alguém aí? Cadê a Batista Farol, que é do glória a Deus e aleluia? Aleluia. Se o movimento é profético, para que eu vou ter pressa de sair? Deus está na casa, Deus está no negócio. Aí olha o que acontece, olha o que acontece. Depois de passarmos ali vários dias, volta lá, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Você reparou que tem 4 filhas virgens em casa, agora tem um profeta descendo? Por quê, pastor Júlio? Porque ambientes proféticos atrai profetas. Se você quer atrair reis, príncipes, construa palácios. Agora, se você quer atrair profetas, se você quer atrair profetas, gere um ambiente profético. E ambientes proféticos são ambientes de sentenças. Ambiente profético é onde a esposa está olhando para o marido e está dizendo assim: você é cheio da presença de Deus. O marido está mais vazio do que tudo, mas ela está profetizando no vale de ossos secos. Aí o marido olha para a esposa está quase desanimando, quase parando. Ela olha e diz assim, ele olha e diz assim: você é virtuosa, jardim fechado, vonte selada. Os filhos estão lá rebeldes, perdidos, distante da presença de Deus. A mãe está olhando para eles e está dizendo assim: eu ainda vou ver vocês na casa do Senhor, cheio da presença do Pai. Porque mulheres profetizas, homens profetas, homens que liberam sentenças. Deus quer renovar você para que você caminhe nesse movimento profético. Eu gosto daquele testemunho que eu ouvi há poucos dias, uma irmã que chegou numa das missionárias do Brasil e disse assim: ó, você precisa conhecer meu marido. Pensa num homem de Deus. Aí a mulher, essa missionária foi descobrir que o marido da mulher nem crente era. Falou: mas como assim? Ela estava mentindo? Não. É que ela está profetizando aquilo que para muitos é impossível, para ela já é. Aí a irmã contou para ela, ela vai ir para a igreja. Antes, quando ela está se arrumando, ela pega a roupa do marido de ir para a igreja e coloca em cima da cama. E ela vai se preparar e se arrumar, porque ela acredita que vai chegar uma hora que ele vai colocar aquela roupa e vai para a igreja com ele. Isso é caminhar no movimento profético. É você ter uma visão a ponto de você entender que essa visão te movimenta. Essa visão te atrai. Essa visão está impregnada em você. Porque gente que não caminha no profético não tem visão. Gente sem visão não vai viver o sobrenatural. Eu falei para o pastor Martinho, hoje na mesa, a gente estava conversando, eu falei para ele: vai haver escassez de fé nos últimos dias. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Nós vamos viver escassez de fé. Os pregadores da última hora vão pregar para uma igreja que não acredita mais em nada. Cadê a Batista Farol? Mão direita e mão esquerda para cima. Eu sei que é uma conferência, eu quero profetizar na sua vida. Eu profetizo o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo que essa é uma casa de milagres, essa é uma casa de cura, essa é uma casa profética, mas é uma casa de milagres, é uma casa de cura. Quem recebe essa palavra dê um brado de vitória ao Senhor.
Aleluia. 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 O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo que Ágabo desce, e olha o versículo de número 11, deixa eu acelerar que minha hora já está indo embora. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém, e os entregarão aos gentios. Você percebeu que Ágabo está entregando para Paulo aquilo que Paulo já sabia? Paulo sabia que iria sofrer em Jerusalém prisões, e aí vem Ágabo e diz assim, ó: vão prender o dono desse cinto. Ele faz um movimento profético, ele amarra as mãos e os pés de Paulo e diz assim: vão entregar esse homem aos gentios. Só que Paulo já sabia. Já reparou que quando é de Deus o lugar é diferente, as pessoas são diferentes, mas a palavra é a mesma? Porque Deus não é Deus de confusão. Quando você está caminhando na direção de Deus, Deus usa pessoas diferentes, lugares diferentes, situações diferentes, mas a palavra, o destino, Deus sempre está apontando para o mesmo lugar. Olha o verso 12, deixa eu acelerar rapidinho. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Sabe o que está acontecendo aqui? Quem está do lado está dizendo: Paulo não vai. Paulo não vá, você vai sofrer em Jerusalém. Tem gente que não caminha no nível de revelação que você caminha, que vai ter dificuldade de entender a movimentação que você vai fazer. Se prepare para a gente de dentro da sua casa ver você receber um renovo tão poderoso da parte de Deus, a ponto de você tomar decisões que eles vão questionar, que eles vão dizer é loucura, que eles vão dizer para você: você está maluca, que eles vão dizer assim: não faça. Olha o verso de número 13, aí a resposta de Paulo. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado em Jerusalém, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: não adianta vocês atacar aqui. Olha aqui para mim. Deus quer renovar você para que você não ande segundo o seu coração, mas para que você caminhe segundo a sua mente. Porque o renovo de Deus vai descer nas suas raízes, mas vai fazer você caminhar com o governo que está implantado da parte de Cristo na sua mente. E quem já decidiu aqui, não vai ser convencido aqui. Quem já decidiu aqui, pode questionar, pode tentar tirar ele da direção, não vai conseguir. Por quê? Porque decisão na direção de Deus não se toma no coração, se toma na mente. Porque o governo de Cristo está na mente. Não é sobre andar segundo o coração, é sobre guiar o coração. E como que eu guio o coração, pastor Júlio? Com a sua mente. O governo começa na mente. Paulo está dizendo: não adianta atacar o meu coração, eu já decidi. Não volte se Deus já te deu uma direção. Não retroceda se Deus já te deu uma direção. Não titubie, não cochie dois pensamentos se Deus já te deu uma direção. Aí o verso de número 14, e eu encerro agora de fato, o verso de número 14: como não podemos dissuadi-lo, nós desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Tem gente que se opõe a você hoje, que lá na frente vai olhar para você e vai dizer: seja feita a vontade do Senhor. Por quê? Porque não é sobre melhorar os argumentos para convencer as pessoas, é sobre melhorar o posicionamento. Porque tem gente que é bom de argumento e ruim de posicionamento. E no reino de Deus, posicionamento vale mais do que o argumento. Porque tem gente que é bom de palavras, mas ruim de movimentação. Deus não quer que a gente seja bom no discurso. Deus quer que a gente entenda que é posicionado, que nós vamos ver gente que hoje está contrária a nós, que vão olhar e vai dizer:
Seja feita a vontade do Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Estamos caminhando para o encerramento dessa conferência. Daqui a pouco vai vir uma ministração poderosa do Baruch. Vai ser poderoso, você não pode perder. Mas eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração. Deus quer renovar você para que você se movimente na direção dele. Deus quer renovar você, mulher, para que você caminhe na direção dele. Deus quer renovar você, homem, para que você caminhe na direção dele. Deus quer que você viva, receba essa virtude do alto para que você caminhe na direção dele. Eu te convido a fechar os olhos para receber essa ministração profética sobre a sua vida. Quem sente a presença do Senhor aí? Aleluia. Vamos. Aleluia. Vamos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer. Aleluia. Cantando ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Teu nome é o mais alto, Teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Você pode adorar os tronos e domínios, governos, poderes, seu nome é sobre todos, e os anjos cantam. Santo, Toda a criação Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Adora. o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Mão direita para cima, mão esquerda para cima. Receba renovo da parte de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Eu repreendo todo cansaço, toda fadiga mental, emocional, psicológica. Sai agora em nome de Jesus. Toda mornidão, saia todo esfriamento, toda apostasia. Sai agora das nossas vidas em nome de Jesus. Que haja o renovo do Espírito Santo. Aleluia, esse é o ninho das águias. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Receba renovo nas suas forças agora. Receba virtude, receba poder, para que você se movimente na direção que Deus tem preparado para a sua vida. Eu profetizo que ainda este ano você verá promessas que Ele prometeu para você se cumprindo. Eu profetizo este ano o crescimento espiritual que você não cresceu nos últimos 10. Você crescerá neste ano. Receba sobre as suas raízes renovo. Receba sobre as suas raízes renovo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Você está num ambiente profético, e toda palavra liberada no ambiente profético é sentença. Receba renovo, mulher, sobre as suas emoções. Receba renovo, mulher, sobre os seus sentimentos. Receba renovo em nome de Jesus, homem, sobre o seu sacerdócio. Receba renovo, homem, em nome de Jesus, sobre a sua liderança e autoridade, sobre a sua casa, sobre a sua família.
Esse é o ninho das águias de João Pessoa. Águias que sairão daqui para voar mais alto, para voar em direção às promessas. Receba. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, sobe o aleluia. Quem é profeta, profetiza. Quem é cheio, transborde. Aragachada, cachada, aragachai. Teu nome é sobre todo. Seja cheio. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba nosso louvor, Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor. Essa é a tua noiva, Senhor. Essa é a tua noiva, Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor. Aleluia. Receba renovo sobre você agora. Receba uma porção de Deus sobre você. Aleluia, aleluia. A área da sua estagnação será a área do seu desfrute. A área da sua estagnação será a área do seu desfrute. Será a área da prosperidade de Deus sobre a sua vida. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio e transborde. Transborde em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, eu libero sobre a vida dos teus filhos a virtude do alto, para que geografias sejam impactadas, para que Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra entendam que somos testemunhas do teu amor, que somos testemunhas do teu legado, que somos continuidade do evangelho do teu reino. Usa-nos nas tuas mãos, usa-nos com poder e autoridade. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com as nossas vulnerabilidades, mas libere sobre nós, Senhor, dentro desse renovo, a autoridade. Autoridade para avançar no território do medo. Autoridade para avançar, Senhor, no território das nossas falhas, das nossas vulnerabilidades. Autoridade para decretar cura, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Autoridade para liberar cura sobre as nossas vidas. Autoridade, Senhor, para repreender demônios. Autoridade, Senhor, para avançar cada vez mais, não só no mundo espiritual, mas no mundo físico também. Libere chaves do reino sobre a vida dos teus filhos. Acessos, os acessos estão liberados. Eu creio em nome de Jesus. Renove, Senhor, renove os teus filhos. Se tem alguém aqui que desistiu do chamado, do propósito, das promessas, que nem ele lembra mais, renove ele, Senhor. Renove, Senhor, a mente. Renove, Senhor. Renove, traga-se, que ele possa trazer à memória aquilo que o Senhor, aquilo que dá esperança. Ah, Espírito Santo, eu abençoo os meus irmãos e declaro eles renovados, da planta dos pés até, Senhor, o último fio de cabelo. Renovo, Senhor. Renovo no Senhor, não só no físico, mas também no espiritual. Renovo no chamado, renovo no ministério, renovo na intimidade contigo, renovo no relacionamento contigo. Aquele que não ora, que ele volte a orar. Aquele que não consagra, que volte a consagrar. Aquele que deixou de jejuar, que volte a jejuar. Aquele que se ausentou do secreto, que volte ao secreto te buscar. Queime ela, Senhor. Queime ela, Senhor. Queime ele, Senhor, aonde ele estiver. Que a chama do teu Espírito Santo venha consumi-lo por inteiro. Ai, Espírito Santo, receba a nossa oração essa noite. Derrama teu poder sobre nós. Aquele que estava querendo desistir, abandonar tudo, renove as forças dele agora. Aquele que orou, Senhor, nessa semana dizendo: eu não aguento mais, renove ele agora. Renove ela agora, Senhor. Desça com a unção de renovo sobre esse ambiente agora. Revigora os teus filhos, para que eles saiam daqui empoderados, cheio do teu poder. Eu repreendo todos os demônios
que tem assolado a mente dos teus filhos. Eu repreendo todo o trabalho do inferno, todo o decreto do inferno. Nós decretamos a falência de Satanás sobre as nossas vidas. Toda artimanha, tudo que foi projetado contra nós, caia por terra agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E que nós possamos sair daqui como águias, prontos para viver o que o Senhor tem preparado para nós. Quem crê aplauda, quem crê celebra, quem crê glorifica.